Alô, aqui sou o Clemente Magalhães em mais um vídeo aqui do playlist Fala Cle no portal da Corredor 5. Segura aí que o assunto hoje é muito importante. Já volto. Fala Cle, 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 fala Cle. Então, gente, voltei. Em primeiro lugar, se você não tá entendendo nada, aonde o Clemente está, que vídeo é esse que ele tá fazendo cada hora num lugar, então. Eu saí lá da Bahia, eu tava de férias, como eu falei pra você, vim aqui pra Mato Grosso do Sul, tô em Campo Grande fazendo consultorias aqui há 2 dias, e eu vim aqui falar pra ti o seguinte: a gente tem que honrar a nossa palavra. Eu acho que combinado não é caro. E por que que eu tô aqui falando isso pra você? A gente trabalha na informalidade, normalmente as coisas não têm contrato. Muitas vezes, tipo, artistas, empresários, produtoras, produtores musicais, músicos, fazendo acordos de boca. Às vezes um artista precisa de um estúdio para começar um projeto, e aí vai e promete pro produtor que ele vai ganhar alguma grana lá na frente. Às vezes é com os músicos, esse tipo de acerto acontece. Às vezes o próprio produtor musical quer investir num artista e promete alguma coisa pros músicos, para eles poderem estar investindo desde o início junto. E o que acontece é que muitas vezes as palavras passaram a não valer muito no nosso mercado. Eu já falei aqui sobre a normalização do absurdo. Eu, por exemplo, tenho um artista grande, famoso, me devendo há 5 meses. Se tem uma coisa que na minha educação foi muito presente, que a palavra, a nossa palavra, tem um valor inestimável. E eu acho que quando a gente perde a confiança das pessoas, quando a gente perde a nossa credibilidade, quando a nossa palavra passa a não valer tanto assim, isso é algo que você não reconquista. A gente demora anos para ter a confiança das pessoas e perde tudo assim, ó. O triste é que muitas vezes eu, por exemplo, tem artistas que chegam até mim e eu quero muito investir, sabe? Eu quero, tipo, estar junto, correr atrás junto. Só que eu fico pensando, putz, e aquela vez que eu tava junto com um artista, que eu dei a mão pra ele bem no início, e que a gente deu a palavra um pro outro que seria de uma determinada forma, e aí lá na frente, por algum motivo, essa palavra não é cumprida. E eu tô falando aqui da minha experiência como produtor musical, minhas aventuras como empresário de música, eu realmente não faço mais, mas eu também sei que muitos artistas confiam na palavra de um empresário e as coisas não acontecem da forma como foram combinadas, da mesma forma que eu conheço músicos que combinaram alguma coisa com um determinado artista e isso não foi cumprido, equipes, etc. Eu acho que a nossa indústria criativa como um todo, a palavra passou a não valer tanto assim. E aí eu fico pensando, cara, a gente trabalha com arte e a gente vê muita história triste, mas é muita história triste mesmo, de rompimentos súbitos, assim, tipo, Thiago York saiu do Simas. Eu sou muito amigo do Simas, confio muito nele, vi o trabalho que ele fez com o Thiago, eu sei que ele investiu muito desde o início. Já falei sobre o Simas aqui. Eu não conheço o outro lado da história, mas eu acho que esses rompimentos assim, sempre me soam estranhos. A gente viu a Anitta quando rompeu lá com o Brahma, a gente viu a história da Paula Fernandes, foi deu um pé na bunda de quem tava com ela. Essa história é comum, porque muitas vezes no início, na ânsia da gente conseguir abrir uma porta, a gente aceita assinar um determinado contrato, ou a gente apalavra alguma coisa, combina de boca, coisas que às vezes lá na frente a gente não pode cumprir. Eu vou dar um exemplo que eu escutei uma vez, que eu achei muito interessante. Eu tava no carro um dia com um baixista chamado Jean Fabra, que tem até um vídeo dele aqui falando sobre Renato Russo, e eu tava numa carreira de cantor, e aí sempre aquela dificuldade de bancar uma banda, bancar ensaio, é difícil, né? É caro você, tipo, ter uma banda de 6 pessoas, você tem que pagar o ensaio, você tem que pagar o show. E eu virei pra ele e falei, pô, Jean, será que você toparia, ou você acha que é uma boa ideia eu, por exemplo, tentar sentar com vocês e a gente propor, tipo, um acordo onde eu não pago vocês agora, mas lá na frente vocês passam a ter uma porcentagem do meu cachê, ou da venda de discos. E ele, muito maduro, né, que tinha pelo menos uns 10 anos a mais que eu, falou assim, Clemente, esse é o tipo de coisa que não dá certo, porque agora vai ser bom pra você e ruim pra gente. E lá na frente vai ser muito ruim pra você e muito bom pra gente. E ele falou até que o Léo Jaime tentou fazer algo assim lá nos anos 90 e que era justamente isso, tipo, agora pra mim, artista independente, é incrível ter uma super banda que eu não preciso pagar o cachê pra eles serem sócios do meu trabalho lá na frente. Mas se der certo pra caralho, talvez eu me arrependa muito de ter proposto isso, quando na verdade lá atrás era só ter bancado cachê de ensaio, de show. Hoje, passados tipo quase 20 anos dessa conversa, eu sei que ele tinha razão e eu entendo perfeitamente o porquê que ele me falou aquilo. Às vezes a gente tá começando, cara, a gente quer abrir portas, a gente quer ter parceiros comerciais e a gente não sabe mensurar o depois, a gente não tem a menor noção do preço das coisas, como as coisas funcionam. Então às vezes a gente simplesmente fala, pô, cara, eu te dou metade do meu trampo e aí lá na frente, mas gente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente promete quando a gente tá começando, porque é a nossa vida, sabe? Principalmente se colocar isso em contrato. Tem muito empresário, filha da puta, que assina com um artista que tá começando
onde o artista tem 20% da vida dele, 80% fica com o empresário. Agora, ao mesmo tempo, eu falo, gente, propor um negócio não é crime, combinado não é caro. Alguém pode sentar e te propor algo absurdo, mas você tem o direito de dizer não, tá tudo certo. É da responsabilidade também de quem aceita esse tipo de contrato. Mas eu também vejo muitos artistas que se apalavram com um monte de gente, aí na hora que a coisa anda, ou pintam uma oportunidade melhor, ou simplesmente pinta alguém que fala, olha só, cara, eu vou investir uma grana, mas eu quero tirar aquele cara, que ele não é tão legal, e aí você se vê numa situação que por uma oportunidade melhor, você vai ter que ir lá e não cumprir a palavra com uma outra pessoa que estava desde o início. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente promete, com os acordos que a gente faz, principalmente o que a gente promete de boca, porque a cada vez que alguém não cumpre o que foi combinado, menos chances tem de lá na frente outras pessoas quererem, sabe, investir, simplesmente porque as pessoas não acreditam mais uma nas outras. Eu tô falando isso pra vocês por experiência própria, eu já passei por isso. Eu já passei por uma experiência, aliás, eu passei por algumas experiências onde eu coloquei o meu amor, o meu trabalho, sabe, o meu tempo, a minha energia em pessoas que na primeira dificuldade não enxergam que também pode ser a culpa deles que um determinado trabalho não deu certo. Porque eu acho que quando alguma coisa dá certo, é mérito de todos que estão envolvidos. E quando dá errado também, sabe? E muitas vezes a gente vê os artistas tão olhando pra si que parece que quando dá certo é só mérito do artista, quando não tá dando muito certo a culpa é do empresário ou de quem chegou desde o início. E eu já tive nessa situação algumas vezes e eu vou te falar, é triste demais, porque você fala, putz, cara, eu confiei nessa pessoa, sabe? Eu acreditei naquele dia que a pessoa me olhou e falou, porra, vamos junto, tamo junto. E cada vez mais eu não acredito. Então, por exemplo, você artista, por conta do que já aconteceu na minha vida até aqui, tipo, você já não tem mais chance de chegar até mim e tentar me chamar pra alguma coisa em parceria. E não é pela questão do dinheiro, que eu acho que eu perdi a fé mesmo nas pessoas, principalmente no nosso meio. É tudo, tipo, no olho, olhando no olho, é tudo no amor, é no afeto, na empatia. Mas eu acho que esse é um dos meios que mais a gente ouve história. Pessoas que não pagam outras pessoas, de calotes, de relações tipo super injustas e de relações super abusivas entre artistas e empresários e artistas, artistas e gravadoras e vice-versa. E a minha mensagem para você hoje é que você cumpra as coisas que você combinou. Eu acho que você tem que pensar muito antes de prometer alguma coisa para alguém, mas se você prometer, se você acordar algo de palavra, principalmente relacionado a dinheiro, cumpra o que você combinou, porque a nossa palavra é o bem mais valioso que a gente tem. Bom, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!